cronômetro. Olá, boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 18 de março de 2021, o nosso convidado para falar-nos sobre o Departamento de Adolescentes nas Assembleias de Deus no Brasil é o pastor Hermes Carvalho. Ele é copastor na Adebras sede, onde auxilia o bispo Samuel Ferreira. Ele também é bacharel em teologia pelo Instituto Betel de Ensino Superior, professor da EETAD, no núcleo da sede Adebras, coordenador do Ministério de Adolescentes da Igreja Sede e também da Regional 1, que congrega outras 5 congregações. Esse trabalho de coordenação ele faz juntamente com a sua esposa, a missionária Andréia Alves Carvalho. O nosso convidado também é coordenador do Corpo Diaconal, sargento da Polícia Militar, onde atuou como instrutor em cursos de especialização. É formado nos cursos de Polícia Comunitária e Direitos Humanos para Forças de Segurança. Meu querido amigo, pastor Hermes Carvalho, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. A paz do Senhor, pastor Éder William, os demais ouvintes, sinto-me imensamente honrado com esse convite. Para mim é uma satisfação enorme poder estar contribuindo aí com o trabalho do Instituto Etnos e também das nossas igrejas, independente aí da denominação, né, por esse Brasil afora. Para mim é motivo de muita alegria. Quero agradecer aí esse convite de uma maneira muito especial. Amém, glória a Deus. Ô, meus queridos internautas, é o seguinte, estamos agora recebendo o pastor Hermes Carvalho, que é uma referência nas Assembleias de Deus do Brasil, na atualidade, no que diz respeito à liderança que ele exerce com esse departamento, juntamente com a sua digna esposa. E nós vamos aqui fomentar o debate com as perguntas. Vocês participem comentando, compartilhando, curtindo, deixando o like, interagindo conosco, e vai ser uma bênção muito grande. Eu quero pedir desculpas pelo atraso da live, devido a alguns probleminhas técnicos, mas já está tudo ok, graças a Deus por isso. Querido pastor Hermes, primeiramente, eu queria perguntar ao senhor como foi a sua adolescência no Evangelho e como se deu a sua chamada para trabalhar liderando os adolescentes. Bom, a minha adolescência no Evangelho, como todo menino, filho de pastor, que nasceu num lar cristão, então, e na época que não tínhamos televisão, porque era pecado, né? Era pecado, ainda hoje minha esposa estava falando para as meninas, né? Que a nossa adolescência dela também, não tínhamos televisão em casa, evidentemente que não tinha nenhum tipo de meio eletrônico, a não ser o rádio, né? Sim. Mas a minha adolescência, eu cresci desde bem pequeno, desde quando eu nasci, né, acompanhando meu pai, que era dirigente de congregações aqui no Brás. Então, uma hora ele estava no Campo Limpo, que eram 2 horas da minha casa até lá, ficou 3 anos lá, e naquela troca de dirigentes, que é muito comum, então nós congregávamos em muitas igrejas. E como o transporte era tudo de ônibus, e nós éramos em 5, né? Eu tinha 4 irmãs, tenho 4 irmãs e um irmão, 6 no total. Então nós íamos a uma igreja bem próximo da minha casa, a Adebras Vila Munhoz. Nós participávamos da Adebras Vila Munhoz e lá nós cantávamos no grupo infantil, tinha trabalho de oração toda segunda-feira, em torno de 100 crianças ficavam, eu achava
ficávamos 1 hora ajoelhado, orando. Era uma tia minha que dirigia esse trabalho, né? Então ela ficava passando no corredor, dá glória, para a gente ser batizado com o Espírito Santo, né? Então a minha adolescência, essa é a minha infância. Depois, já quando eu estava adolescente, eu já acompanhava mais o meu pai, porque a congregação já era mais próximo de casa, nos trabalhos de escola bíblica dominical, ar livre, tudo que você puder imaginar. Com 14 anos, eu fui para a sede, a Debras, entendeu? E lá, naquela época, não tinha o trabalho com adolescentes separado. Então, o adolescente, ele chegava e já ia cantar no grupo de jovens. Então, eu com 14, 15 anos, comecei a trabalhar lá na sede do Brás, fazendo evangelismo. Nos batismos, a gente fala para os obreiros hoje, né? Hoje é moleza, hoje tem batismo, 1.500 pessoas, essas coisas. A pessoa compra a capa dela, descartável, ela participa do batismo e vai embora. Naquela época, a gente era umas capas de pano, um pano grosso, e você tinha que torcer a capa para um próximo candidato no mesmo dia. Então era uma capa pesada, molhada, né? E era nós, os adolescentes, que fazíamos isso. Porém, não tinha o trabalho separado de adolescentes. Então, a minha adolescência foi ajudando lá na Igreja do Brás, ministerialmente, ajudando o meu pai, né? E trabalhando no grupo de jovens, com uma diferença, né? O pastor Éder deve lembrar, naquela época o adolescente ele não tinha a abertura que se tem hoje para trabalhar na igreja, né? Eu ia para a reunião de obreiros do Brás, lá na Major Marcelino, eu não podia entrar, porque eu não era obreiro, entendeu? Meu pai subia lá para a reunião, eu tinha que ficar lá embaixo, no salão, o dia inteiro. Antes de ser batizado, os irmãos me barravam. Eu tinha 13 anos, eu não podia subir para participar do culto da ceia, porque eu não era batizado. Mas aí o meu pai, no caso da ceia, o meu pai falava com o obreiro, se tratar do filho dele, uma pessoa crente, eles liberavam. Mas na reunião de obreiros, de segunda-feira, não tinha perdão, né? Então, mas eu passei a minha adolescência assim, na igreja, trabalhando para Jesus, sendo muito bem instruído pelos meus pais e também com as minhas irmãs, amigos, os nossos amigos da igreja. Hoje, muitos deles são pastores, inclusive, pastor Éder, faz uma observação. Sim. 2 pastores que estão aí no Paraná, pastor Misael Soares, o senhor deve conhecer, ele já está no Paraná há uns 40 anos, eu acho, congrega lá na igreja com o pastor Wagner Gabi, Centro Cívico, e o pastor Otoniel Batista Ribeiro, que mudou para Curitiba faz 5 anos. Eles eram os responsáveis pelo trabalho de crianças aqui na igreja onde eu congreguei, né? Quando criança. Foram os meus professores, depois o Otoniel foi meu professor no Betel, né? Então, a maioria dos adolescentes que cresceram comigo na adolescência, hoje são pastores, são obreiros. Graças a Deus. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Hermes Carvalho. Estamos hoje falando sobre a importância do departamento de adolescentes nas Assembleias de Deus. E eu queria perguntar ao pastor Hermes Carvalho, porque eu vou perguntar da importância do Ministério de Adolescentes, mas antes dessa pergunta, eu queria antecipar uma outra pergunta, que é a seguinte: o senhor não faz o trabalho sozinho, o senhor tem uma equipe que lhe auxilia, mas o senhor tem uma peça fundamental, uma pessoa de grande importância, que é a sua esposa missionária Andréia Alves. Eu queria que o senhor nos falasse qual a importância do trabalho da sua esposa junto com o senhor na coordenação dos adolescentes na sede, na regional e, por que não dizer, no campo da Debras. Pastor Éder, eu diria que um obreiro, um pastor que lidera um departamento da igreja, se ele não tiver ajuda,
cooperação da esposa, é um trabalho incompleto. No caso aqui do Brás, o bispo Samuel Ferreira, quando ele designa um líder para um departamento aqui dentro da sede, automaticamente ele designa o casal. Então, por exemplo, no Ministério de Adolescentes, os líderes não é o pastor Hermes, é pastor Hermes e missionária Andréia. 4 de maio de 2009 foi o dia que ele nos designou e ele falou, pastor Hermes, missionária Andréia, a partir de hoje são os coordenadores do Ministério de Adolescentes. E é um trabalho que se torna muito mais fácil, porque a mulher, ela é detalhista, né? A mulher tem uma visão detalhada, ela tem muitas coisas que a gente pensa em fazer, aí quando a mulher chega, o negócio... Foi por isso que Deus criou a mulher, né? Entendeu? E os adolescentes que estão nos ouvindo sabem disso. Às vezes nós estamos em casa aqui e, de repente, a minha esposa começa a falar, olha, ela me liga ou fala, olha, pensei nisso, naquilo, a gente faz assim, e muitas vezes é uma semana. E aí ela já manda alguém fazer o card. Então, o trabalho da minha esposa, eu diria que é de suma importância. Nós sempre fizemos tudo juntos. Qualquer decisão que temos que tomar, seja eu ou seja ela, é sempre em comum acordo. Seja para o sim, seja para o não, é sempre em comum acordo. Além de termos uma equipe de mais ou menos umas 12, 13 pessoas que nos ajudam. Agora, pastor Hermes, qual a importância, então, do Ministério de Adolescentes na igreja contemporânea, em nossos dias? Hoje nós temos um desafio muito grande, porque os adolescentes, eles são bombardeados o tempo todo, com notícias, com mensagens, com ensinamentos, muitas vezes aparentemente bíblicos, mas que não são. Eles estão expostos o tempo todo, né? Eu falo para os adolescentes, olha, na minha adolescência e até no início da minha juventude, um adolescente que quisesse ter acesso, por exemplo, à pornografia, era praticamente impossível, porque as bancas de jornais, as revistas, material pornográfico, era tudo envelopado, em saco preto, lacrado, com a mensagem de que era proibido a venda para menores de 18 anos. Se um adolescente fosse comprar, o jornaleiro não vendia, em lugar nenhum você tinha esse acesso. Em lugar nenhum. Era praticamente impossível. Hoje, então, na casa de um crente, por exemplo, não tinha. Hoje não. Hoje os adolescentes têm todo o material pornográfico, se ele quiser, à disposição dentro de casa. Né? Às vezes um clique que ele dá lá no celular, até equivocadamente, às vezes nem isso, né? Às vezes ele recebe já lá no Zap uma imagem, uma mensagem pornográfica. Então, hoje é muito mais difícil ele saber lidar com isso, saber resistir a apertar clicar alguma coisa, enfim. Então, o Ministério de Adolescentes hoje nas igrejas se faz necessário exatamente por isso. Não é, desde quando eu assumi os adolescentes, nós sempre tivemos a seguinte ideia, pastor Éder. Nós não estamos aqui para fazer lazer, nós não estamos aqui para colocar os adolescentes para momentos de lazer. Adolescente, não, isso tudo é um detalhe. A gente temos, né? Vamos fazer um futebol, que agora é permitido, né? Vamos no cinema, vamos fazer uma brincadeira. Isso tudo a gente faz, mas é muito esporadicamente. O tempo todo mesmo, o investimento é na parte espiritual, na parte social. Hoje, muito mais do que em todos os tempos, nunca você viu adolescente falar que tem depressão. Né? O adolescente tem tudo. Tem depressão. Esses dias, um adolescente nossa, que nós nem sabíamos, pastor Éder. Então, olha a importância do ministério. A menina foi para a igreja, congregar lá com os pais,
e ficou sabendo que os adolescentes faziam um trabalho separado. E ela foi. Ela participou, acho que, um ensaio, um culto, um estudo bíblico. Eu acho que foram 2 meses. Aí nós fomos fazer o segundo culto do ano e ela pediu para dar um testemunho. Eu até me assustei com o que ela falou, porque uma menina que tem uma família muito bem estruturada, não tem falta de nada, muito bem criada, e ela chegou e disse, olha, eu cheguei aqui na igreja do Brás, eu estava com depressão, eu estava pensando em tirar a minha própria vida, eu me sentia um nada, aquela coisa, né? Mas aí eu comecei a participar dos cultos, vim no ensaio dos adolescentes, e comecei a ver, e Deus fez uma obra na minha vida. Então, eu fiquei pensando, mas como que uma pessoa, né, que tem tudo na vida, uma família estruturada, nasceu num lar evangélico, chega a esse ponto? Por quê? Certamente ouviu uma mensagem, né, na sua mente, e Satanás trabalha muito com isso também, né? E ela se sentiu uma pessoa sem nenhum valor, sem nenhuma importância. E todos nós ali no grupo, pastor, sem saber disso, eu, minha esposa, os regentes e os demais adolescentes acabaram despertando nessa menina o valor que ela tinha, fazendo ela entender que a vida dela é, sim, muito preciosa. Então, o trabalho com os adolescentes, nos dias de hoje, tem sido de suma importância, porque enquanto no passado o adolescente, ele passava a adolescência na igreja, ali, e quando se tornava jovem, ele era incluído aí em algum trabalho do ministério. Hoje não. Hoje ele, desde muito pequeno, 11 anos, 12 anos, ele já tem a oportunidade de trabalhar para o Senhor, de ouvir a verdade da palavra de Deus, de ser responsabilizado, né, daquilo que ele ouve e ser instruído no caminho da verdade. Olha só, pastor Hermes, o Emanuel Venuto, ele diz assim, louvamos a Deus que a nossa convenção SEADER, temos a UAADER, que é a União dos Adolescentes das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e outros. Legal. Ele diz assim, eu tive o privilégio de ser coordenador da UAADER, região dos Lagos, e vice-presidente da UADER, tive muito trabalho, mas com Deus na frente, tudo dá certo. A missionária Maria de Lourdes está também aqui dizendo amém, Deus abençoe. O pastor Davi Bezerra Silva está mandando saudações à sua pessoa, pastor Hermes. Amém, obrigado. Obrigado pastor a todos Hermes, aí pela manifestação. A ADEBRAS hoje é uma igreja que tem ganhado uma visibilidade muito expressiva dentro e fora de nosso país. E o senhor é o responsável, como coordenador, juntamente com a sua esposa, pelo Departamento de Adolescentes. Nos responda, por gentileza, pastor, como que a ADEBRAS organiza os adolescentes em todo o campo, na sede e também nas congregações? Bom, primeiramente, desde 2006, né, foi quando o bispo Samuel Ferreira e a bispa Keila assumiram a direção da igreja, que foi instituído essa forma de trabalho. Inclusive, 2009, quando eu assumi os adolescentes, foi exatamente por conta dessa mudança, desse novo projeto. Os adolescentes são organizados em todo o campo da seguinte forma. Nós temos a coordenação geral de todo o campo, que é chamado de geração TEAM. A gente chama de GT, geração TEAM, que está na responsabilidade do pastor Isaías Corinto e da missionária Ruberlete. Esse casal, eles estão à frente desse trabalho desde 2006. Então, esse trabalho é a coordenação geral. A igreja, como ele é muito grande, o campo, ele é dividido por regionais. Certamente aí, em várias partes do Brasil, tem esse mesmo formato, né? Então, ele é dividido por regionais. No caso aqui do Brás, são 65 regionais. Então, tem regional que tem 20 congregações, outra tem 10, outra tem 15, varia muito.
cada regional tem um coordenador, no caso a Regional 1, que é a menor de todas, que é a sede, e mais 5 congregações, eu e minha esposa somos os coordenadores da Regional 1. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, pastor Isaías, com a sua esposa, ele faz, no ano, 2 encontros de líderes, que esse ano seria em abril, por conta da pandemia, possivelmente será em outra data. Ele faz 2 encontros de líderes, faz 2 reuniões com todos esses líderes de regional e também das congregações. Então, vem todos os líderes para a sede para receber, primeiramente, a pauta do ano, informações adicionais, e todas as regionais fazem um pré-congresso. Então, a regional escolhe um final de semana, faz um pré-congresso com todos os adolescentes que congregam aquela regional. E no final do ano, sempre no primeiro final de semana de dezembro, é realizado o Congresso Geral. Aí é feito aqui na Adebras, pastor Isaías, missionária Rubelete, eu, minha esposa e mais alguns outros pastores, ajudamos também o pastor Isaías nesta coordenação geral. E esse congresso, ele é realizado, pastor William, demais ouvintes, ele é realizado aqui no Brás, sábado à tarde, sábado à noite e domingo pela manhã. Em cada período desse, vem um grupo de regionais, de adolescentes, né, de todo o campo. Sim. E ao decorrer do ano, as regionais têm aí as congregações, os líderes, têm toda a liberdade, cada um realiza o trabalho que Deus coloca no coração deles. E nesses eventos, o senhor consegue, juntamente com toda a equipe da liderança de regionais, sob a direção do bispo Samuel Ferreira, ter aí um número expressivo de quantos adolescentes? A Adebras, o campo em geral. Professor Hermes, o senhor está me ouvindo? 30 mil adolescentes. Isso, estou ouvindo sim. Pois não. Pastor William, esses dados aí eu teria que ver com o pastor Isaías, né? Sobre o campo geral, né? No caso aqui da nossa Regional 1, nós temos em torno de 300, 350 adolescentes. Só na sede são 90, 95 adolescentes na sede. A gente fala adolescentes, aqueles que cantam no grupo. Porque vem muito adolescente na igreja, principalmente na sede. Em algumas congregações também. Você chega lá, na hora de cantar, por exemplo, nós cantamos com 80, 70 adolescentes todo domingo. Esse é o grupo que nós temos fechado ali no WhatsApp, tudo bonitinho. Quando você fala, vou fazer um acampamento, vou fazer uma vigília, vou fazer um culto, normalmente, alguns adolescentes que estão na sede, que não cantam, mas participam desse trabalho também. Agora, pastor Hermes, quais os projetos desenvolvidos na igreja sede com os adolescentes pelo senhor e sua esposa? Bom, nós desde 2009 que nós realizamos esses trabalhos, né? Mensalmente nós fazemos um culto com os adolescentes e um detalhe, o culto com os adolescentes, nós fazemos questão que os adolescentes dirijam esse culto. Normalmente no culto, raramente eu e minha esposa dirigimos. Normalmente nós ficamos sentados, observando, orientando e damos uma palavra no final, né? Então a gente pega, por exemplo, eu escolho 2, 3 adolescentes e falo, ó, esse mês é você. O Felipe mesmo, que está conectado aí, ele já participou. Então, todo mês nós realizamos um culto com adolescentes, entendeu? Além do culto, nós realizamos altas horas com Deus, é a nossa vigília. Não tem data certa. Porque o ano passado, por exemplo, por conta da pandemia, nós não conseguimos realizar nenhuma vigília. Sim. Esse ano, nós, apesar de estar pior que o ano passado, nós estamos pensando em realizar uma vigília. Essa vigília, ela começa em torno de 11 horas, meia-noite, vai até às 5 horas da manhã.
entendeu? Sim. Porque os adolescentes aqui do Brás, eu sempre falo, nenhum deles mora no Brás. Quem conhece São Paulo sabe, o Brás Sim. é um bairro central. Os adolescentes, eles moram aqui em bairros que muitas vezes gastam 2 horas e meia para eles chegar na igreja, entendeu? Alguns vêm sozinhos, tem adolescente de 15 anos que não vem para a igreja sozinho, tem adolescente de 13 que vem sozinho, depende muito de onde mora, da família, e a gente tem que respeitar isso, né? Então nós fazemos a vigília, altas horas, chamada de altas horas, né? Fazemos afiados na palavra. Afiados na palavra nada mais é que uma hora de estudo bíblico. A gente faz sempre 1 hora antes do ensaio, ou a gente resolve fazer um sábado depois do ensaio. É flexível. Temos um grupo bastante expressivo de adolescentes. O último afiados que nós fizemos foi quando a pandemia deu uma melhorada no ano passado. Nós fizemos um estudo de bibliologia. Bibliologia. Explicando para eles como que a Bíblia foi escrita, a língua, divisão entre capítulo, versículo, aquela coisa toda, né? Eles ficaram encantados, entendeu? Eles gostam muito de estudar a Bíblia. Isso para nós é gratificante. Então, esse é o Afiados na Palavra. Fazemos também, esse ano já foi feito, e esporadicamente nós fazemos um trabalho chamado Só para Meninas e Só para Meninos. Separa o grupo e a gente faz um momento de bate-papo. Às vezes eu trago um psicólogo, um outro pastor, uma pessoa para falar, às vezes é entre nós mesmos. É um momento muito bom, que sana muitas dúvidas, né? E une muito o grupo. Fazemos acampamentos, a igreja tem uma fazenda específica para acampamentos, para encontros, fica a 3 horas aqui de São Paulo, na cidade de São Pedro. Sim. Fazemos acampa dentro. Todas essas atividades, acampamento, acampa dentro, vigília, nós não conseguimos realizar o ano passado por conta da pandemia. Mas nós ficamos sem ensaiar abril, maio. Em junho nós começamos a ensaiar e começamos a fazer culto a cada 15 dias com os adolescentes, por conta daquele período assustador que foi o início da pandemia, né? E fazemos também com eles evangelismo, que também o ano passado não foi possível realizar. Nós reunimos a galera e saímos pelas ruas do bairro, falando de Jesus, entregando folhetos. Então essas são as atividades principais que nós realizamos, sempre envolvendo, pastor William, os adolescentes. Nós temos uma equipe de mídia, só adolescentes. Tira foto, filma, faz publicações, postagem, entendeu? Na hora do culto, sim, um detalhe, hoje eu sou professor da turma de quinta-feira da ETAD, já há uns 6 anos. No decorrer desses anos, eu acredito que uns 10 adolescentes já fizeram o curso teológico. E esse ano, nós estamos agora na segunda matéria, esse ano eu tive a surpresa de 6 adolescentes que estão matriculados no curso teológico. 6 adolescentes. Eles fazem questão de sentar junto, convidam o outro para vir, outro já vem e se matricula, porque eles gostam de estudar a palavra de Deus. Isso para a gente é muito gratificante. Certamente é gratificante, queridos internautas. Estamos recebendo o pastor Hermes Carvalho. Ele exerce a coordenação dos jovens da ADEBRAS e também da Regional 1. Trabalha com a missionária Andréia Alves Carvalho na coordenação, que é a sua digna esposa. E ele já está nos trazendo aí informações relevantes sobre o desenvolvimento desse trabalho com os nossos adolescentes. Pastor, é o seguinte... explicite para a gente, por gentileza, aí, quais os maiores desafios deste grande trabalho que o senhor tem com a sua esposa, coordenando os adolescentes. Bom, nos dias de hoje, né, à medida que o tempo vai passando, alguns desafios vão surgindo, né?
E nos dias de hoje, eu diria que o maior desafio é a mensagem que o mundo e que até algumas pessoas dentro das igrejas têm trazido para o adolescente. Ah, isso não tem nada a ver, né? Meu corpo, minhas regras, essas coisas, né? E você tem que levar isso para eles à luz da palavra de Deus, mostrando para eles, porque hoje, se você fala contra um pecado para uma pessoa lá fora, hoje eles já falam, vocês cristãos estão com discurso de ódio, são intolerantes, entendeu? E às vezes isso tem entrado dentro da igreja. Teve adolescente que já publicou lá discurso de ódio, um texto bíblico, uma norma doutrinária, não estou dizendo norma da igreja, uma norma doutrinária. Ah, mas é meu corpo eu faço o que eu quero. Então, a gente tem esse desafio muito grande de chamar o adolescente, mostrar para ele a verdade da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ele vai ouvir algo diferente na internet. Muitas vezes, por exemplo, eu teve um grupo, uma vez, né, alguns anos atrás, teve um grupo de adolescentes que foi para uma determinada igreja que aparentemente lá podia fazer de tudo. Aparentemente. Por quê? Todo mundo com tatuagem, bermuda, camiseta, e cantando e orando. Então dá a ideia de que aquele lugar é um lugar sem regras. E aí o que aconteceu? Os adolescentes, eu e minha esposa, nós estávamos pegando no pé de alguns, assim, chamando atenção, por conta do exagero deles em usar o celular na hora do culto, na hora do ensaio. O que aconteceu? Esse grupo, que eram adolescentes mais velhos, né, já com quase completando 18 anos, eles fizeram um grupo entre eles e começaram a nos criticar, dizendo que o grupo ia acabar se ele saísse. O grupo tinha 90, eles eram em 8. E eles diziam que se ele saísse, o grupo ia acabar. E que a gente estava exigindo muito deles com esse negócio de usar o celular na hora do culto. Olha o absurdo, né? E aí um deles falou, vamos para tal igreja, porque lá a gente pode ir de bermuda, a gente pode ir de camiseta, e na hora do culto, da oração, da vigília, a gente pode até deitar no chão. E aí, para a felicidade deles, não é infelicidade deles, não. Essa igreja que eles estavam dizendo que tinha muita liberdade, é uma igreja que eu vi nascer, que faz um trabalho fantástico em todo o Brasil, o público deles, que eles evangelizam, ganham para Jesus e que são realmente transformados, é formado por surfistas, skatistas. Então aquela galera vem para a igreja tatuado, de camiseta. E assim eles vão sendo orientados e depois eles próprios vão mudando, entendeu? Porém, é uma igreja, que eu até disse para eles, em questão de disciplinar um adolescente que comete um pecado, hoje eles são mais duros e mais radicais do que a Assembleia de Deus. Falei para eles. É verdade. Eu falei porque eu tive o privilégio de conhecer essa igreja, eu tive o privilégio de abrir nesta igreja um núcleo do Instituto Betel, onde eu fui professor por alguns anos, e eu conheci a realidade delas através de alunos que vinham falar comigo, ei, pastor, eu fui disciplinado por causa disso, né? E eu pensando, puxa vida, nem a Assembleia de Deus faz mais isso hoje, né? Ela é mais maleável nessa questão, trata de forma, corrige, trabalha, mas de forma diferente. Mas nessa igreja, eu percebi o quê? Tem que agir dessa forma, porque senão vai descambar. A forma como eles vêm, eles têm que ser tratados dessa forma. Então, eu estava mostrando para o grupo que, olha, vocês estão equivocados.
A igreja lá é uma bênção e lá ninguém faz o que quer, não. Porque a galera vê o pessoal pulando, fazendo festa, acha que ali você pode fazer de tudo, e não pode. É a mesma coisa hoje nas nossas igrejas. O trabalho com adolescente hoje, o adolescente canta, pula, dança, apaga a luz, né? Nós temos o grupo de dança também dos adolescentes. É o Liberty Dance, que a minha filha com 12 anos está participando. Mas nem por isso que ele vai chegar com conversas, com situações de pecado, de vícios que o mundo oferece, e a igreja vai ficar quieta. Então, o maior desafio é você ter que saber falar com o adolescente a verdade da palavra de Deus sem fazer concessões. Amém. Queridos Concessão para o pecado, né? Certamente. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Hermes Carvalho, que está nos falando sobre o departamento de adolescentes nas Assembleias de Deus. E, pastor Hermes, a gente sempre ouve aí o pessoal dizendo que adolescente dá muito trabalho, que é cabeça dura. Alguns até dizem que não é adolescente, é aborrecente, né? E o senhor trabalha com um número expressivo de muitos adolescentes, tendo a sua esposa também na coordenação. Afinal de contas, pastor Hermes, é recompensador trabalhar com adolescentes diante desse mito que a gente ouve que adolescente é cabeça dura, é uma faixa etária complicada porque não é criança, mas também não é adulto, está naquela transição em que os hormônios estão em efervescência. Enfim, pastor, nessa obra que o senhor desenvolve para Jesus aí com os adolescentes, é recompensador trabalhar com eles? Eu sempre falo, para mim, os adolescentes é o melhor grupo para lidar com ele dentro da igreja. É o melhor. Que maravilha, que maravilha. E por quê? Eu até brincava com os adolescentes. O dia que o bispo, eu falava para ele assim, se o bispo me chamasse e falasse, tem esses 3 departamentos, qual que você quer? Eu sempre falo, eu não escolheria adolescentes. Não escolheria. Porque eu nunca tinha trabalhado com eles, especificamente. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber o seguinte, por quê? Você vai falar com um jovem, por exemplo, o jovem já tem opinião formada. Certo. O jovem já tem maturidade. Muitas coisas que ele vai decidir e acabou. Nem o pai dele consegue mudar. Entendeu? A criança, mesma coisa. A criança já não entende ainda as coisas. O adolescente, não. Ele está, como você disse aí, pastor William, ele está em formação. Então, em formação, você fala para ele o que tem que ser feito. Você ensina para ele o caminho, você orienta, você desafia eles. É claro, sempre vai ter aquele que não vai querer, que vai ser resistente. Mas a maioria, e o adolescente é engraçado o seguinte, muitas vezes ele vai pelo grupo, né? Então, por exemplo, eu fiz o curso, chamei os adolescentes para o curso teológico, veio 2. E os restantes vieram por conta desses 2. Nós vamos fazer alguns trabalhos na igreja, e por que é compensador? A gente olha, a maioria deles levam o trabalho a sério. Eu sempre, quando acontece o caso de um adolescente deixar a gente chateado por causa de alguma atitude, uma atitude que não foi legal, e a gente fica chateado. Só que ao mesmo tempo a gente fala, poxa, nós temos 80 no grupo, 70, 60. Todos eles estão vindo, orando, fazendo as coisas. 1 ou 2 que às vezes faz diferente, entendeu? Então, a gente corre atrás deles, né? Para que esse 1 ou 2 não se perca, para que esse 1 ou 2 entenda a importância daquilo. Então, a gente vê a diferença no seguinte, o adolescente, quando você chama a atenção dele, ele não gosta, depois você chama ele de volta, ele vem, pede perdão, pede desculpa, às vezes a gente mesmo é um pouco mais duro no momento, depois a gente vem, abraça, e eles são sempre
mais flexíveis e são muito mais fáceis de você ensinar eles, porque eles ainda não têm maturidade. Então, se você tem paciência, perseverança, estar orando com eles, entender, porque o adolescente, muitas vezes, é chamado, né? É problemático, é difícil, mas por trás disso tem uma família, tem um lar destruído, tem um pai ou uma mãe que não vê importância nele, você entendeu? E quando ele chega na igreja, a gente começa a despertar isso neles. E eles se tornam grandes homens e grandes mulheres de Deus. Então, para nós, é muito compensador, pastor. Sabe, a gente vê às vezes, né, uma vez o bispo Samuel Ferreira fez uma coisa, faz uns 6, 7, 8 anos mais ou menos. Então, você trabalha com os adolescentes, você conhece um pouquinho de cada, né? Um dia no culto de domingo, quando os adolescentes acabaram de cantar, o bispo pegou o microfone e falou: esperem aqui, não desce ninguém. Eu até brinco, naquele dia eu falei: meu Deus, o que aconteceu, né? Vai ser elogio ou alguma coisa aconteceu? Vamos ser chamar a atenção, ser corrigido? Você pensa, né? E aí Sim. O bispo falou assim: olha, o Espírito Santo tocou aqui em mim e eu vou separar aqui hoje alguns adolescentes para o ministério. E aí, pastor William, eu sentado no púlpito, a minha esposa sentada do outro lado da nave, onde ficam os adolescentes, cada nome que ele chamava, eu olhava para ela, eu chorava no púlpito e ela chorava na nave. Por quê? Aqueles adolescentes, eles vêm na igreja no sábado, ensaiam e cantam no domingo. Por conta do tamanho da igreja, o bispo não conhecia eles, a não ser de vista. Sim. Aí ele apontava e falava: você. Depois, você. E ele chamou 12. E os 12 que ele chamou eram meninos e meninas que a gente já tinha visualizado neles um chamado ministerial. Que a gente já tinha eles, de alguma forma, nos ajudando em alguma coisa ali, em algum trabalho. Entendeu? E eles foram separados ali e depois eles se tornaram ainda adolescentes, diáconos e diaconisas da igreja. Olha só, pastor Hermes, a missionária Leila, presbítero Lucas estão cumprimentando com a paz do Senhor. Professor Moab César Carvalho também está transmitindo boa tarde. A Leni Santos boa tarde, a paz do Senhor. Olha o que a Leni escreveu. Deus abençoe sua vida, homem de Deus. Se referindo à sua pessoa, viu, pastor Hermes? Obrigado, Aline. Que compreensão linda de se ver. Gratidão, gratidão por sua vida. Que a maioria dos nossos líderes tenham essa visão. Que lindo. Gratidão, gratidão. Né? Então, aí Aline, fica à vontade. Eu tenho aprendido isso com a minha esposa. Eu não falei que a importância da esposa porque muitas vezes eu quero tomar uma decisão, falar com algum adolescente, a minha esposa me chama e fala: não, vamos fazer assim, né? Aquele papel que eu falei para vocês, né, de detalhes, né? Detalhe, ela enxerga o detalhe que a gente não enxerga, né? Então, muito dessa compreensão é fruto do trabalho que a minha esposa desenvolve juntamente comigo, missionária Andréia. Mas, pastor Hermes, é o seguinte, eu queria te perguntar sobre investimento e apoio, ou seja, como que a igreja local pode trabalhar através do investimento e do apoio direcionado aos nossos adolescentes evangélicos para que eles se tornem obreiros. Eu penso assim, pastor Éder, o maior apoio que uma igreja pode dar é a liberdade de você trabalhar. Que os irmãos mais velhos, né, sabem disso. Por muito tempo a igreja ela tinha lá o departamento, mas o líder e o próprio grupo não tinha liberdade para trabalhar. Liberdade assim, né? Tudo que vai fazer tem que antes saber se pode fazer. E hoje, qual é a visão do bispo? Ele me colocou lá com a minha esposa, primeiro, para representar ele.
Eu sei qual é a visão dele para a igreja. Então, é aquilo que eu vou fazer. E eu tenho liberdade para fazer. Entendeu? Eu tenho liberdade para fazer. Ele sinaliza alguma coisa na igreja, falando, às vezes, no geral, opa, eu já sei que dessa forma, essa forma de trabalho, eu tenho que mudar, eu tenho que aperfeiçoar. Então, nós temos liberdade para trabalhar, nós temos liberdade para fazer cultos, fazer evangelismo, tudo aquilo que é feito para o bem da obra do Senhor e do adolescente, nós temos liberdade, entendeu? Temos liberdade, ao mesmo tempo, nós temos compromisso, nós temos um líder, nos reportamos a ele tudo aquilo que fazemos, mas nós temos liberdade. Os adolescentes, eles são reconhecidos. Hoje, antigamente, podia fazer isso, né? Não, vai ser obreiro depois de 18 anos, depois que casar, né? Que era antigamente. Hoje não. Eu tenho lá um grupo, eu coordeno o corpo diaconal também, e tem horas que eu vejo ali diaconisas, evangelistas mulheres, diaconisas, diáconos, que já são hoje jovens, alguns até casados, e que eram adolescentes, foram consagrados a diácono, a diaconisa, com 13, 14 anos, pelo bispo Samuel Ferreira, e estão lá firme, trabalhando para o Senhor. Semana passada mesmo eu conversei com uma jovem, ela cantou no grupo de adolescentes, ali, sob a minha liderança e da minha esposa. Há 2 anos atrás, não, há 5 anos atrás, ela foi consagrada a diaconisa. E agora, 2 anos atrás, nós fizemos o casamento dela. E hoje ela é uma advogada de renome aqui na cidade. Entendeu? Uma advogada que já conseguiu, inclusive, ter o seu próprio escritório de advocacia. E eu fico olhando e falo, poxa vida, não valeu a pena quando essa menina, ainda adolescente, teve a oportunidade de ser uma diaconisa da igreja, trouxe a ela mais responsabilidade. Tem hora que eu até falo para os obreiros, olha, irmãos, os adolescentes estão destacando aqui, toma cuidado, né? Para os mais velhos, né? É evidente que o adolescente ele tem mais tempo, ele tem mais liberdade para trabalhar por conta dos compromissos que um adulto, às vezes, não consegue se desvencilhar. Mas a igreja tem dado total apoio para os trabalhos que nós realizamos. Os obreiros da igreja, tudo que a gente faz, precisando de apoio, de ajuda, de doações, eles nos ajudam. E os pais também, viu, pastor William? Nós temos um grupo só de pais, lá no WhatsApp. Então, por exemplo, tudo que eu faço com os adolescentes, que a minha esposa faz, ela publica lá no grupo dos pais. Tudo. Vai ter ensaio, devocional, tudo. E tem coisas que nós tratamos somente com os pais. Certo. Entendeu? Surgiu isso, aquilo. Nós vamos no grupo dos pais, nós fazemos encontro com os pais periódicos, inclusive para orientar os pais como que eles devem, né, investir nos filhos, porque o maior problema que nós temos hoje, meus irmãos, o maior problema que nós temos hoje é que alguns pais não têm investido nos seus filhos. Então ele fala, levar meu filho no ensaio todo sábado, né? Irmãos, é só um período, depois que ele começar a vir sozinho, você não precisa vir mais, né? E depois que ele pegar gosto, ele não vai querer sair. E aí o pai, muitas vezes o adolescente quer vir, o pai não traz. Chega uma hora, o pai quer trazer, aí ele já não quer vir mais. Aí não tem jeito, né? Então, infelizmente, nós precisamos de um apoio dos pais. A gente sempre fala, pai, mãe, a única coisa que tem que fazer é trazer o seu filho. Pastor, mas eu quero trazer, ele não quer vir. Quantos anos ele tem? 11? 11 anos? Ele já manda em você, né? Não, você vai trazer, ele não vai querer,
no começo, mas vai chegar uma hora que ele não vai querer sair. Pastor Hermes, é o seguinte, acabou de chegar aqui também um dos Sim. nossos administradores, que é o irmão Oséias Balsarete. Deus abençoe. E nós... Ô, Oséias! É o Aí de Oséias Curitiba, Balsarete, né? Isso, apesar que agora ele mudou Isso. para Londrina, viu? Curitiba. Está em Londrina agora. Ah, mudou? Ele mudou para Londrina. Londrina? Mudou. Sabia não, agora está rapaz. em Londrina. Que benção. Pastor, é o seguinte, já estamos no finalzinho da live, passou muito rápido, Verdade. mas eu preciso te fazer uma pergunta. As igrejas locais que não têm esse departamento, qual o conselho, a orientação que o senhor pode passar aos pastores dirigentes de congregações que não têm departamento de adolescentes? E eu também queria que, nesse momento, o senhor fizesse as considerações finais. Fique à vontade para deixar os seus contatos, se alguém quiser alguma interação sobre o trabalho com os adolescentes. Esse é o momento das considerações finais, pastor. Amém. Pastor Éder, os demais irmãos, meu amigo Oséias, Mário Sérgio, que eu não sei se está assistindo, a minha orientação para a igreja que não tem o ministério de adolescentes: faça. Faça. Eu tenho experiência aqui, algumas congregações nossas, menores. Ai, pastor, lá os adolescentes estão cantando com jovens. Ah, por quê? Ah, porque não tem adolescente. Não tem. Quantos tem lá? Tem 3. Aí eu falo, pega esses 3, coloca um líder, mesmo que seja o líder dos jovens, mas ele vai ser o líder dos jovens e vai ser o líder dos adolescentes separados. E todo culto, você ia falar na igreja, ó, irmãos, sábado que vem vai ter uma palestra aqui com os adolescentes. 3, não tem problema. Entendeu? 3. Quem está na igreja, pela primeira vez, visitando, opa, aqui tem um trabalho com adolescentes. Vou trazer meu filho, vou trazer minha filha. Recentemente, na nossa regional, tinha uma igreja, tinha acho que 4 ou 3 adolescentes. E o pastor falava, pastor, não dá para fazer. Falei, faz com 3, faz com 3. E hoje, essa igreja, hoje, da nossa regional, os adolescentes, já há alguns anos, que é maior que o grupo de jovens. Entendeu? Recentemente, um pastor me procurou e falou, ó, eu cheguei lá na igreja, assumi a igreja lá, e os adolescentes estavam cantando com jovens. Tinha 15 adolescentes e 3 jovens. O que aconteceu? Ele separou. Quando ele separou, o grupo de jovens cresceu e o de adolescente também. Você entendeu? Então, a orientação que eu dou para as congregações, você pode não ter nenhum adolescente. Pega um casal e fala, ó, vocês vão ser responsáveis pelos adolescentes. Vai fazer evangelismo, vai aparecer um adolescente na igreja, chama ele, faz a escola dominical com ele, que você vai ver como que esse ministério vai crescer e vai prosperar na sua igreja. Eu quero, neste momento, agradecer de uma forma muito especial pastor Ed William, do Instituto Etnos, que sempre tem manifestado aí um carinho para conosco, né? Quero agradecer por esse importante trabalho que o senhor tem feito. Essas lives têm sido muito produtivas, com vários assuntos, com várias pessoas participando. Isso enriquece muito a obra de Deus e faz da nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, né, como uma igreja única, independente de denominação, de placa denominacional, faz a igreja do Senhor uma igreja única. Então, eu quero parabenizar o pastor Éder por esse trabalho magnífico. Mais uma vez, agradecer ao senhor por esse honroso convite. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, adolescentes, pastores, por esse Brasil afora, que esteve nos assistindo, e me coloco à disposição, juntamente com a minha esposa, para qualquer tipo de orientação, de ajuda, palestra, o que vocês precisarem, e que nós pudermos ser úteis, nós estamos à disposição.
eu tenho aí o meu Instagram, é PR Hermes Carvalho, com H. PR Hermes Carvalho. O Instagram do nosso departamento de adolescentes é Primeiro Amor Adebras. @Primeiro Amor Adebras. E o da minha esposa é Deia_As. Deia_As. Mas entrou aí no meu ou no dos adolescentes, vai encontrar minha esposa também. Estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. E o meu desejo é que essa geração de adolescentes que está surgindo sejam preparados para um grande desafio de pregar o evangelho, se tornarem cristãos autênticos, terem amor ao estudo da palavra de Deus e ir para o céu, que é o mais importante. Oh, meus queridos irmãos, como foi bom ouvir o pastor Hermes, viu? Aprendemos muito com o senhor e vamos querer depois uma live Amém. parte 2. Pastor Hermes. Vamos sim. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao nosso querido pastor Hermes Carvalho pela ótima entrevista e, sobretudo, Amém. agradecer aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos a todos vocês na próxima quinta-feira, que é 25 de março, ao meio-dia, aqui mesmo no Facebook do grupo Memórias das Assembleias de Deus. Quando eu estarei recebendo o professor doutorando Valdinei Ramos Granda para falar-nos sobre a identidade assembleiana e historiografia oficial. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe. Paz do Senhor.